Eu me chamo Lucas Deluca e antes que você atire pedras em mim falando que Lucas, é difícil pra caramba divulgar livro, custa caro pra caramba, eu queria te falar que eu já vendi mais de 10 mil exemplares até hoje e tá muito longe de eu ter que gastar o dinheiro que eu precisaria gastar pra fazer isso se eu tivesse realmente gasto tudo aquilo. E na minha opinião, não é nem que é difícil de divulgar, é que é trabalhoso, porque difícil não é. O problema é que dá muito trabalho. Você entendeu a diferença que eu quero chegar? Então é meio que sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para você que não me conhece, eu já falei, né? Eu sou o autor de alguns livros, com hoje mais de 10 mil exemplares vendidos e nunca fiz parte de nenhuma grande editora. A maior editora que eu já publiquei um livro foi a Novo Século, que se você publicou algum livro na Novo Século, você sabe que é a mesma coisa que você entregar um livro teu para sempre, para ficar escondido em algum armazém secreto, então não é uma coisa que ajudou muito na minha carreira. E eu vou conseguir te passar um bom panorama de como divulgar o seu livro sem ter dinheiro para divulgar, porque eu nunca tive dinheiro. Apesar de eu sempre investir, eu sei que hoje eu poderia ter feito a mesma coisa, quem sabe até melhor, sem ter gasto o que eu gastei. Para você que quer entender por quê, como isso funciona, eu vou primeiro explicar que o primeiro livro que eu lancei, que foi lá em 2016, ele se chama O Corvo Negro. Ele tem mais ou menos mais de 4 mil leitores, entre obras físicas e digitais já distribuídas, né, que já chegaram até um leitor. E O Corvo Negro, ele é um livro capa dura, originalmente. Tem algumas edições brochura, porque é um livro que teve muita edição já. Mas ele é um livro capa dura, de 360 páginas, que depois virou de 300. Então ele não é um livro barato de fazer. Eu tive uma grande vantagem na minha carreira, que me ajudou bastante a começar. O que não tira nem um pouco mérito do que eu fiz, só que com certeza é uma parada que se você não tiver a mesma oportunidade vai ser muito mais difícil para você do que foi para mim. Porque eu ganhei um prêmio quando eu tinha 17 para 18 anos, eu tive que me emancipar para participar desse prêmio, onde toda a publicação desse meu livro foi financiada por eles. Então eles me deram o dinheiro para fazer o projeto. Era um prêmio público, um desses concursos públicos que você entra e eles premiam a galera. Eu não recebi o dinheiro na minha conta bancária e gastei com o que eu queria. Eu tinha que seguir um cronograma, eu tinha que fazer tudo direitinho, só que eu não vou entrar em miúdos, mas eu meio que tive que fazer tudo sozinho e tomar todas as decisões, inclusive tomar péssimas decisões. Então eu não gastei só o dinheiro do prêmio, eu tive que gastar também 6 mil reais que eu tinha guardado. Na verdade, eu trabalhava como jornalista na época, totalmente ilegal, mas trabalhava como jornalista na época, e eu ganhava uns R$ 1.300 por mês. Todos esses R$ 1.300 por mês eu gastei no meu livro para conseguir fazer ele ser como ele era. Eu acabei que no final, eu imprimi 900 livros que ficaram comigo, né? 100 ficaram com a galera do prêmio, que era parte do acordo. E esses 900 livros eu gastei, 6 mil reais para fazer. É quase nada quando você divide. Então dá para dizer que é como se tivesse sido de graça que eu tinha esses livros. Só que como o assunto é divulgação, eu quero deixar bem claro para você que essa barreira de fazer o livro ser publicado é uma barreira complicada financeiramente ou de imagem. Mas como você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você ainda não tem uma imagem construída. Então, provavelmente ela é só financeira. Então, após você superar a barreira financeira da publicação de um livro, talvez não sobre dinheiro, ou você não quer gastar dinheiro. E aí a gente vai falar sobre como divulgar o seu livro, fazer ele vender, fazer ele chegar nas pessoas sem que você tenha que gastar ainda mais, pelo menos agora, até você conseguir recuperar o que você investiu, ou até você conseguir ganhar um dinheiro suficiente para conseguir investir de verdade. Na época, a minha divulgação ela foi feita principalmente por meio de influenciadores digitais e criação de conteúdo própria. Eu criava conteúdo para alimentar as pessoas, para mantê-las em dia, lancei livros sempre, né? Lançava um livro a cada ano para conseguir manter as pessoas ativas e gerava muita novidade. Promoção o tempo inteiro, live o tempo inteiro, vídeo, foto, o tempo inteiro eu estava criando conteúdo no Instagram e entregando para essas pessoas conteúdo. Só que, você só criar conteúdo, dependendo da rede social que você vai, não é o suficiente para crescer. Então, em 2017, eu fiz mais de 130 parcerias, que é quando você envia um livro para um influenciador e ele divulga esse livro em troca exatamente, né, do livro que ele recebeu. É uma troca mútua, né? É uma troca que é para valer a pena para os dois lados. É um influenciador que precisa de livros para poder fazer um trabalho, para poder manter
periodicidade dele de posts, e um autor que não tem dinheiro para gastar além do que ele já vai gastar com o frete, com os brindes, com a embalagem e com o próprio livro que vai ser enviado. Então é uma troca bem justa. Na época eu fiz mais de 130, todo mundo que me pedia parceria eu aceitava, até gente que tinha um perfil que não era tão literário assim, que era mais um perfil pessoal. Cara, eu cheguei a aceitar parceria com pessoas que tinham 200 seguidores, porque eu acreditei que elas iam conseguir crescer o perfil até eu enviar o livro. E o que eu fiz foi pegar essas 130 pessoas e dividir em 12 meses. Então eu enviei para umas 12, 13 em janeiro, 12, 13 em fevereiro, e assim foi. Eu mantive o meu livro em dias sendo falado sobre durante um ano inteiro com mais de 10 influenciadores. Isso me trouxe público, então as pessoas começaram a saber quem eu era, começaram a me seguir, e aí eu tinha a faca e o queijo na mão. Os influenciadores, eles não estavam ali para vender o meu livro, eles estavam ali para falar sobre ele, e aí vender era comigo. Então as pessoas me seguiam ou interagiam com os posts dos meus livros, e eu ia lá, conversava com elas, eu dava uma promoção surreal ali, dava um desconto legal, mandava uma mensagem e falava, pô, se você comprar ele, eu te mando autografado e eu até, te dou um desconto aqui. E isso foi fazendo os livros venderem. E em um ano, que foi ali 2017, eu consegui chegar em 10 mil seguidores, foi um marco bem legal para mim, e eu também consegui vender muito, muito, muito livro. Eu não sei exatamente quantos exemplares foram naquele ano, mas foi o meu primeiro ano de verdade, porque em 2016 eu estava, que nem a maioria dos autores fica, não sabe o que fazer, deslumbrado, sem ter nenhum caminho. Então em 2017 que eu comecei a trabalhar a minha imagem, eu acabei vendendo, chuto eu, que, cara, provavelmente uns 1.200, 1.300 exemplares, porque eu tinha também o Nova Rajux, que foram mais de 500 exemplares vendidos naquele ano, que foi um outro livro que eu acabei lançando também. Hoje eu sei que se eu tivesse feito a mesma estratégia, mas com parceiros de e-book, talvez eu tivesse o mesmo resultado ou melhor, porque afinal de contas eu podia ter feito mais de 130 parcerias. Eu sei que fazer parceria com influenciadores de e-book e quantidade não quer dizer qualidade, são duas coisas que podem ser um problema. Mas antes eu falei que é trabalhoso. Não é difícil você mandar uma mensagem para um criador de conteúdo e torcer que ele responda e torcer que ele tope ler o teu livro que está em e-book. Não é difícil. Mas é trabalhoso porque a maioria não vai te responder, ou vai te responder, mas não vai querer. Então realmente é trabalhoso, mas difícil não é. Só vai ocupar bastante do teu tempo para conseguir alcançar esse resultado. Quando eu fiz isso, eu acho que era uma outra época, e eu fechei todas essas parcerias com pessoas que me procuraram, e não o contrário. Então para mim foi muito mais fácil, se é que a gente pode usar essa palavra, porque não deu tanto trabalho assim para encontrar as pessoas. Mas pode ter certeza que deu bastante trabalho gerenciar isso. Hoje as coisas mudaram e apesar de a minha estratégia na época ter sido essa e ter funcionado muito bem, hoje eu entendo que principalmente é importante o autor usar o marketing digital, mas sim a criação de conteúdo próprio para conseguir montar o seu próprio público. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir ter ele para sempre. Você quer um exemplo? Eu falei que eu criava conteúdo e eu propunha promoções o tempo inteiro. E isso deixava a galera ativa. Só que em 2018, quando o Instagram mudou o algoritmo, eu perdi muito alcance. Os influenciadores que eu conhecia, a maioria também perdeu muito alcance, porque as regras do jogo mudaram completamente. E a gente acabou, cara, eu entrei num desespero. Eu ganhava seguidor e meu alcance diminuía. Então eu acabei não continuando produzindo conteúdo, produzindo promoções, e eu acabei me perdendo muito no que eu estava fazendo no Instagram. E nisso meu perfil ficou muito ruim, e eu acabei começando um novo hoje. E hoje, como eu sou dono da Flive, eu foco muito mais no meu trabalho como CEO da editora, e as minhas publicações elas são a minha segunda prioridade. Então lá, cara, meu foco não é esse que eu tinha na época, entendeu? Então, sério, crie conteúdo para conseguir conversar com o público e ter fidelidade dele, lealdade dele, para que ele fique contigo. E o primeiro passo para você conseguir fazer isso, e você não vai gastar nada para fazer esse tipo de divulgação que eu vou te falar aqui, é olhar as redes sociais e aonde você pode interagir com as pessoas e entender o lugar que você gostaria de produzir conteúdo. Qual rede social hoje que você adoraria produzir conteúdo lá dentro e tá lá dentro sempre? O TikTok, o Instagram, o Facebook, né, que Deus o tenha,
o Twitter, o YouTube, aqui no YouTube, na Twitch, aonde que você quer estar? Provavelmente é mais fácil de você entender qual dos lugares que você quer estar, porque é o mesmo lugar que você mais consome. Então isso pode ser uma ajudinha para você entender por onde começar. Quando você já tiver escolhido essa rede social, aí você vai ter que analisar o que os seus concorrentes diretos e indiretos estão fazendo lá dentro. Então se você é um escritor, você vai olhar outros escritores e vai ver o que eles estão fazendo lá dentro. Baseado nisso, você não vai copiar eles na cara dura e direto, não. Você primeiro vai ter que entender qual que é o teu público. Cada escritor, cada criador tem um público-alvo. Então, se você é um escritor de sci-fi, por exemplo, você vai ter que entender o que os leitores de sci-fi eles estão consumindo. O que eles gostam de falar. Qual que é o assunto que você vai falar sobre naquele lugar e as pessoas vão consumir. E aí você já vai entender a sua linha editorial, o tipo de conteúdo que você vai ter que criar. Você vai saber o formato que funciona e você vai saber o conteúdo que funciona para o seu público-alvo. E aí, com essas duas ferramentas na sua mão, você vai lá e você vai criar conteúdo. Pô, Lucas, eu criei aqui um monte de TikTok, nada deu certo até agora, então é porque não deu certo ainda. Sendo bem sincero com você, rede social, pela minha experiência até hoje, é formada por duas coisas. Um bom conteúdo que foi bem segmentado e bem feito e paciência vinculado à periodicidade. Você tem que estar postando sempre, pelo menos 2, 3 vezes por semana, postar alguma coisa naquela rede social, uma coisa boa, e uma hora ou outra alguma coisa vai vingar. E quando vingar, você se agarra naquilo e faz vingar mais vezes aquele mesmo formato. Só que não esquece que você precisa produzir conteúdo novo, você tem que ser inovador. Porque, ok, pô, eu fiz aqui um vídeo dançando uma dancinha estilo Bela Porte e foi bem pra caramba, e as pessoas estão comprando meu livro. Reproduz isso, faz mais vezes esse tipo de vídeo. Só que vai chegar um momento que as pessoas vão cansar de te consumir. Eu tenho escritores que eu acompanho em algumas redes sociais que, cara, eu dou like no post deles e pulo, porque eu sei que é a mesma coisa que eu vou assistir que eu já vi várias vezes. Entendeu? O problema que vai acontecer com você? Então você tem que criar conteúdos novos enquanto você mantém os antigos ainda acontecendo para tentar encontrar novos conteúdos que vingam. E quanto mais vai acontecendo, mais frequente vai ser também. Porque você já vai ter um público leal que já vai estar te acompanhando e vai garantir uma audiência base em tudo que você postar. E uma dica extra, tá? Isso não acontece em 1, 2, 3 dias, nem em 1, 2, 3 meses. Isso acontece em média em 2 anos. Em média, você vai levar 2 anos criando conteúdo em um lugar, crescendo de pouquinho em pouquinho, para conseguir chegar num patamar do teu livro, da tua produção artística, literária, tá conseguindo realmente dar frutos. Então tenha paciência, você pode já publicar o teu livro agora, ou você pode esperar para publicar quando esse público tiver dado frutos. Mas o fato é demorado, não é rápido. Você pode viralizar? Você pode. Você pode ter amigos que compartilham você e eles são influentes e vai bombar? Você pode também. Você pode ser compartilhado pela Anitta? Pode, eu já tive autor, que nem o Jimmy citou, que publicou com a Flive, que aconteceu isso com ele. Foi compartilhado pela Anitta, bombou. Então pode acontecer. Mas não conta com isso porque essa não é a realidade. Isso é exceção. Então, paciência, periodicidade e qualidade. Fez isso? Pronto. Você virou um autor best-seller, agora você está com a tua vida resolvida. Na verdade não, tem um monte de problema para resolver, mas aí a gente conversa em outros vídeos. E se você quiser falar um pouquinho comigo sobre divulgação, mas com dinheiro, como é que eu posso investir aqueles 100, 200 reais que eu consigo investir por mês na minha carreira literária, eu posso fazer um outro vídeo, mas deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você quer esse vídeo, que aí eu vou fazer ele. E não esquece também de deixar o like. Quando você deixa o like nesse vídeo aqui, você avisa o YouTube que o vídeo é legal, que o vídeo é bacana, que pode ser assistido por outras pessoas como você. E aí ele vai entregar esse vídeo pro resto da galera, porque senão ele não entrega. Então, por favor, deixa o like aqui. E claro, se não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Faz parte do ninho. E não esquece de passar lá na minha live, na redinha que é roxa, que eu não posso falar o nome aqui, mas tem link aqui embaixo e tem também link lá no meu Instagram, para você vir assistir a gente lá todo dia às 7 horas da noite. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.